História da Igreja, da Reforma até os dias atuais. Século XIX. Uma grande variedade de igrejas surgiu rapidamente em muitas partes da cristandade e cada país tinha seu próprio conceito de como se devia edificar a igreja. Essa diferença de opinião teve como resultado as numerosas denominações e seus dissidentes que vemos em toda parte. Um aspecto da igreja não percebido nessa época foi a Igreja de Deus como corpo de Cristo, unida a Ele pelo Espírito Santo, enviado do céu. Até esse momento não havia muita clareza sobre a doutrina da igreja como a noiva de Cristo, separada do mundo para esperar o seu retorno do céu, como a única esperança dela. No início do século XIX, em diferentes lugares da Europa, houve um grande avivamento espiritual. No começo, as pessoas envolvidas nesse movimento não se conheciam e, por algum tempo, não houve qualquer contato entre os vários grupos. Somente depois de algum tempo é que ficaram sabendo de que havia outros que se reuniam da mesma forma. Esses grupos deram origem ao movimento chamado Irmãos Unidos. Os Irmãos Unidos. O início do movimento chamado Irmãos Unidos foi aproximadamente em 1827, na cidade de Dublin, na Irlanda. Um dos fatores marcantes que levou a esse movimento foi a preocupação de um grupo de homens com a condição espiritual da Igreja Reformada na Irlanda. No início, eles encontravam-se apenas para estudo das Sagradas Escrituras e a oração, mas até então permaneciam em suas respectivas igrejas de origem. Deve-se notar que naquela mesma época, e por muitos anos depois, outros grupos foram formados na Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, Alemanha, Suíça e na Guiana Inglesa. Não temos nenhuma dúvida de que foi um avivamento genuíno entre o povo de Deus. Muitos estavam cansados da formalidade e falta de poder espiritual nas igrejas às quais pertenciam. Queriam um retorno à simplicidade e ao poder das igrejas do Novo Testamento. Na cidade de Dublin, entre os anos 1825 e 1827, dois grupos de irmãos reuniram-se a fim de estudar a palavra de Deus e a partir o pão na simplicidade das Escrituras. A maioria era relativamente jovem e ficou logo unida pelos seus ideais bíblicos. Entre esses se encontravam John Nelson Darby, Edward Crone, John Gifford Bellet e Hudson. Outros como Anthony Norris Groves e John Wesley Purnell. Reuniram-se para estudar as Escrituras e, comparando o que descobriram na Palavra de Deus com o estado de coisas da época em que viviam, não puderam encontrar nenhuma expressão da natureza e caráter de igreja, nem na Igreja Nacional, nem nos diversos grupos dissidentes. Isso os levou a se separar de todos os sistemas eclesiásticos existentes e se reunir no nome do Senhor Jesus, reconhecendo a presença e a soberana ação do Espírito Santo no meio deles. Em 1828, foi publicado o primeiro panfleto dos irmãos intitulado A Natureza e a Unidade da Igreja de Cristo. Posteriormente, muitos outros livros e panfletos foram escritos. O efeito deste panfleto foi imediato. Muitas pessoas de vários lugares, sentindo ser impossível continuar com o estado de coisas existentes na igreja estabelecida, acolheram a verdade que lhes fora exposta e abandonaram suas respectivas denominações. A saída deles causou um tumulto de grandes proporções e suscitou muita oposição. Muitos pensavam que o movimento desapareceria em pouco tempo, pois não havia uma organização definitiva, nem ordem clerical, nem confissão de fé, nem qualquer vínculo visível de união,
nenhum presidente ou ministro ordenado. Em 1830, já existiam na Irlanda 5 ou 6 igrejas semelhantes como resultado daquele impulso. Também em outros lugares o Espírito estava manifestando-se espontaneamente. Em Brixton e Barnstaple, na Inglaterra, existiam igrejas notáveis. Entre os líderes delas encontravam-se George Miller, Henry Clarke e Robert Chapman. Em Plymouth, porto importante no sudeste da Inglaterra, havia uma igreja grande e próspera, com muitos pregadores capacitados. A origem do título: Os Irmãos de Plymouth, Inglaterra. Entre as muitas reuniões que surgiram por todo o país naquele período, o que ocorria em Plymouth se tornou mais conhecida. Em visita a Dublin, Francis Newman, da cidade de Plymouth, conheceu John Nelson Darby, ficando fortemente influenciado pela sua pregação, e o convidou para visitar Plymouth. Em 1831, Darby viajou para Oxford. Ao visitar F. Newman, conheceu a igreja em Plymouth. Lá pregavam o evangelho nas vilas, em locais públicos e nos vilarejos, e começaram a partir o pão. Eles se recusavam a ser chamados por um nome em especial. O primeiro local de reuniões se chamava Capela de Providência. Eles eram conhecidos como Gente da Providência. Posteriormente, ficaram conhecidos como os Irmãos de Plymouth. Muitas vezes, essa designação era utilizada para ridicularizá-los. Assim formou-se uma forte igreja independente, excedendo de longe as de Dublin e Brixton. Pela notoriedade dessa igreja em Plymouth, foi que os irmãos ficaram conhecidos nos países de língua inglesa pelo nome de Irmãos de Plymouth. A Assembleia de Plymouth tornou-se a mais importante entre o movimento dos irmãos. Ela chegou a contar com mais de 700 pessoas. O movimento já se espalhara pela Europa continental, França, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda, e também havia atingido a Ásia, a Nova Zelândia e Estados Unidos. O movimento na Alemanha, independente da atividade dos irmãos ingleses, surgiram no ano de 1847 duas pequenas comunidades, uma em Tübingen e outra em Düsseldorf. Pelos irmãos alemães, foi feita uma tradução própria da Bíblia para o alemão. Esta obra é chamada de A Bíblia de Elberfeld. Divergência sobre a origem dos irmãos. Existem algumas divergências sobre a origem dos irmãos, acusando que Groves seria o fundador, mas essa conclusão não se baseou nos fatos. Contudo, os irmãos já se reuniam para a comunhão antes que Groves os conhecesse. Anthony Norris Groves era dentista muito famoso em Exeter e, desde muito cedo na vida, recebeu um chamado para a realização de trabalhos missionários no exterior. Como a sociedade missionária da igreja exigia que todos os missionários tivessem educação universitária e fossem ordenados para o ministério, Groves teve de abandonar sua atividade profissional para dedicar-se ao estudo de teologia. Porém, não era necessário que residisse em Dublin durante os estudos. Ele apenas deveria comparecer à universidade 2 ou 3 vezes ao ano para fazer testes. Foi durante uma dessas viagens periódicas que ele conheceu os irmãos. Na verdade, Groves nunca concordou com a doutrina deles, nem com a posição que tomaram de se manterem separados de todos os outros sistemas religiosos. No ano de 1828, Groves se separou deles e partiu em missão para Bagdá. Entretanto, foi numa dessas visitas a Dublin que aconteceu uma grande mudança em seu conceito em relação à necessidade de se obter diploma universitário e ordenação ministerial para a obra do ministério. Ele abandonou a universidade
Considerou a sua preparação para a ordenação uma perda de tempo e recomendou a todos os missionários que evitassem as frias formalidades de um comitê. A divisão 1845-1848. Em Plymouth, no próprio seio dos irmãos e através de um dos seus principais líderes, levantou-se uma oposição destrutiva. Newton, um dos primeiros obreiros em Plymouth, começara a se isolar dos outros desde o início. Esse foi o começo, a entrada sorrateira do clericalismo, que gradualmente cresceu até se tornar um sistema definido. Ninguém naquela época suspeitou que ali surgia um problema, e por anos permaneceu assim. Ninguém se levantou para impedir seu progresso. Era o gosto de agir sozinho e ter seguidores somente para si. Os ensinamentos de Newton, na maioria das vezes, divergiam dos ensinamentos dos outros irmãos e assim pôr de lado o ensinamento deles. Outro caminho adotado por Newton foi enviar todos os obreiros que trabalhavam ativamente em Plymouth para obra em outros lugares e ficar quase sozinho em Plymouth. Negou-se a verdadeira unidade da igreja como um corpo habitado e governado pelo Espírito Santo. Em lugar disso, firmou-se a doutrina de uma classe de igrejas independentes. Já não se tratava apenas de ataque sobre a Constituição eclesiástica, mas aos fundamentos do cristianismo mediante falsas doutrinas que diziam respeito ao próprio Senhor Jesus. Os novos grupos foram chamados Irmãos Abertos. A partir de então, o caminho de cada um se tornou completamente distinto e separado. Os Irmãos Abertos têm confraternizado como as denominações e em muitas coisas chegaram tão próximos a elas e escaparam da perseguição. Na verdade, os mais duros ataques contra os irmãos têm vindo deles. Contudo, a divisão parece haver aumentado a leitura dos livros sobre as verdades mais importantes e vitais das Escrituras e se espalharam pelo país no âmbito da cristandade, levando a luz divina e a bênção a centenas de pessoas. O efeito desse testemunho foi sentido em todas as partes. Muitos cristãos em diversas partes foram induzidos a ler os livros e esquadrinhar as Escrituras para saber se as novas doutrinas estavam de acordo com a palavra de Deus. Por volta de 1854-1855, devido a muitas orações, começou uma obra de avivamento em Londres. A realidade da obra naquele tempo foi provada porque muitos dos seus se converteram, se tornaram fervorosos pregadores do Evangelho. Lutero tirou a Bíblia da prisão, mas foi Darby e seus contemporâneos quem realmente a abriram. O movimento dos Irmãos Unidos foi, sem dúvida, mais forte e mais poderoso que a reforma iniciada por Lutero. Entretanto, foi desconhecido para o mundo. Na época da reforma, inventou-se a imprensa na Europa. Como resultado, a Bíblia se propagou entre o povo. Porém, as pessoas não conseguiam entendê-la muito bem. Foi somente ao redor de 1830 que os grandes mestres da Bíblia, os Irmãos Unidos, a abriram muito mais. Foram eles que primeiro desvendaram os princípios bíblicos, os tipos e figuras, abriram as profecias, abriram as dispensações e desvendaram o conhecimento a respeito do Deus triuno e a pessoa de Cristo. Eles também desvendaram a verdade e respeito da igreja. O que os Irmãos Unidos desvendaram na época foram as bases para as revelações que viriam a acontecer nos séculos seguintes. John Nelson Darby, 1800-1882. John Nelson Darby nasceu em Westminster, Londres, no dia 18 de novembro de 1800, de família irlandesa conhecida.
entrou na faculdade de Trinity College, Dublin, com apenas 15 anos de idade e graduou-se com distinção aos 18 anos. Foi um dos líderes do movimento dos irmãos. Seu pai desejou que fosse advogado, e ele exerceu essa profissão por bem pouco tempo. O que realmente desejava era ser pastor da igreja anglicana. O seu pai ficou tão indignado com isso a ponto de deserdá-lo. Porém, um tio lhe deixou considerável herança, uma fortuna que o tornou independente durante toda a sua vida. Em agosto de 1825, foi ordenado diácono e em fevereiro de 1826, sacerdote. Derby tornou-se pastor na Irlanda, onde se esforçou muito na visitação, especialmente entre os pobres. John Nelson Darby é conhecido como o pai do dispensacionalismo e da teologia do arrebatamento pré-tribulação, assunto muito estudado e debatido na década de 1830 pelos irmãos de Plymouth. Esta teologia foi amplamente divulgada e conhecida nos Estados Unidos no início do século XX pela vasta circulação da Bíblia de Estudo Scofield. Darby produziu uma tradução da Bíblia baseada nos textos em hebraico e grego, mais conhecida como Bíblia Darby. Na primavera de 1855, Darby foi a Elberfeld para iniciar a tradução do Novo Testamento para o alemão. Em conjunto com Karl Brockhaus e Julius Anton Posseck, traduziu inicialmente o Novo Testamento. Nos anos de 1869 a 1870, também traduziram o Antigo Testamento para o alemão. Nos anos de 1858 a 1859, permaneceu em Londres, onde trabalhou na tradução do Novo Testamento para o francês, impresso finalmente em 1859. A Bíblia completa em francês foi completada em 1881 com a colaboração de alguns irmãos. Na avançada idade de 79 anos, voltou à Inglaterra, onde ainda trabalhou como escritor até o falecimento em 1882. As suas obras completas, editadas pelo seu amigo William Kelly, englobam 34 volumes de escritos chamados Coletâneas de John Nelson Darby. Acrescentam-se ainda 7 volumes de notas e comentários, 3 volumes de miscelâneas e 3 volumes de cartas. A sua obra mais conhecida é a sinopse dos livros da Bíblia, com uma visão panorâmica de toda a Bíblia. Ele também escreveu muitos hinos e cânticos. Faleceu no dia 29 de abril de 1882, aos 81 anos, e foi sepultado no cemitério de Bournemouth. Andrew Miller, 1810-1883. Andrew Miller nasceu em 1810 na Escócia e foi um grande empresário. Ainda jovem, entrou na empresa Smith em Glasgow e veio a ser gerente da filial em Londres. Mais tarde, passou a ser sócio da empresa, que trocou de nome para Miller, Son & Torrance. O seu filho Thomas Miller, igualmente um servo do Senhor, o seguiu na liderança da empresa. Andrew Miller começou a participar das reuniões juntamente com os irmãos e descobriu que todas estas verdades ainda lhe eram completamente desconhecidas. Enquanto frequentava semana após semana esses estudos, aprendeu mais e mais da maravilhosa verdade de Deus, de seus desígnios. Andrew Miller era amigo de C. H. Mackintosh, com quem publicou a partir de 1858, durante muitos anos, a revista mensal Things New and Old, Coisas Novas e Velhas. Escreveu também A História da Igreja, livro mais completo sobre a história da Igreja até o momento. Andrew Miller também encorajou C. H. Mackintosh a escrever as suas notas sobre o Pentateuco. Ele mesmo escreveu um prefácio à sua obra e financiou em grande parte a impressão. Também
era amigo de John Nelson Darby. Miller estava seriamente doente. Aproximadamente um ano mais tarde, no dia 8 de maio de 1883, Andrew Miller descansou. Dwight Lyman Moody, 1837-1899. Dwight Lyman Moody foi evangelista. Seu pai era alcoólatra e morreu aos 41 anos, quando Dwight tinha somente 4 anos e era o mais jovem da família. Moody mudou-se para Boston em busca de trabalho. Trabalhou com seu tio numa sapataria. Uma das exigências de seu tio era que Moody frequentasse uma igreja. Entrou para a igreja congregacional. Certo dia, um professor falou-lhe sobre quanto Deus o amava. Moody converteu-se então ao cristianismo. Sua conversão iniciou sua carreira como evangelista. Em Chicago, Moody trabalhou para começar uma escola dominical para crianças nas zonas mais pobres da cidade. Logo, teve mais de 1.000 crianças e os pais frequentando semanalmente. Em 1862, o presidente americano Abraham Lincoln visitou a escola. A congregação, cada vez maior, necessitava de lugar permanente. Assim, Moody começou uma igreja em Chicago, a igreja da rua Ailinus. Quando a igreja se queimou no grande incêndio de Chicago, foi reconstruída após 3 meses numa localidade próxima, com o nome de Igreja da Avenida Chicago. Em viagem à Inglaterra, Moody se fez mais conhecido como evangelista, a ponto de haver sido chamado de maior evangelista do século XIX. Sua pregação teve tanto impacto quanto as de George Whitefield e John Wesley na Grã-Bretanha, Escócia e Irlanda. Foi contemporâneo do pregador Charles Spurgeon, chegando a pregar, na ocasião dessa sua viagem, no Tabernáculo Metropolitano de Londres, em 1873. Em várias ocasiões, encheu estádios com capacidade de até 4.000 pessoas. Numa reunião no Botanic Gardens Palace, se juntaram entre 15 e 30 mil pessoas. Nos Estados Unidos, as multidões eram tão comuns como na Inglaterra. Suas reuniões evangelísticas aconteciam de Boston a Nova York, passando por Nova Inglaterra e outros povos da costa oeste, como Vancouver e San Diego. Estabeleceu o Instituto Bíblico de Chicago, que mais tarde mudou de nome para Instituto Bíblico Moody, que prepara pregadores missionários e líderes que trabalham em todos os continentes do mundo. Moody era simples e honesto no tocante ao dinheiro, como em tudo o mais. Não aceitava lucros e todos os proventos das vendas do inário de sua autoria eram administrados por uma junta de encarregados e eram destinados ao sustento das escolas de Northfield. Próximo de sua morte, ele era relativamente pobre. Ele declarou: "Minha esposa e meus filhos simplesmente terão que confiar no mesmo Deus em que tenho confiado." Encontra-se sepultado em Northfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. Charles Spurgeon foi pregador calvinista britânico. Nasceu em 1834, primogênito de 16 irmãos, filho de João Spurgeon e a esposa Eliza Jarvis, em Kelvedon. Em 1835, seus pais se mudaram para Colchester e entregaram Charles aos cuidados do avô, com quem viveu até os 5 anos. Converteu-se ao cristianismo aos 15 anos. Aos 16, pregou seu primeiro sermão.
No ano seguinte, tornou-se pastor de uma igreja batista em Wasted Beach, Inglaterra. Em 1854, Spurgeon, então com 20 anos, foi chamado para ser pastor da Igreja Batista em Londres, que mais tarde viria a chamar-se Tabernáculo Metropolitano, transferindo-se para novo prédio. Desde o início do ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Sua excelência na pregação das Escrituras bíblicas lhe rendeu o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Spurgeon havia pregado em Wasted Beach alguns anos quando foi chamado a pregar na capela Park Street, em Londres, e depois no Exeter Hall, um edifício localizado em frente à biblioteca numa das ruas principais de Oxford. Era composto por um grande salão completo com instalações de palco e salões pequenos, sala de comitês e escritórios paroquiais. Mas nem o Exeter Hall comportava mais audiência e a igreja tomou uma atitude de alugar o Surrey Music Hall, o prédio mais amplo, imponente e magnífico de Londres, construído para diversões públicas. Na tarde do dia marcado, milhares de pessoas para lá se dirigiram para achar assento. Quando, por fim, o culto começou, o prédio no qual cabiam 12.000 pessoas estava superlotado e havia mais 10.000 fora que não puderam entrar. No primeiro morreram e 28 ficaram gravemente feridas. Spurgeon passou dias prostrado, sofrendo em consequência do tremendo choque. As notícias sobre as trágicas ocorrências durante o primeiro culto em Surrey Music Hall, em vez de prejudicar a obra, concorreram para aumentar o interesse pelos cultos. De um dia para outro, Spurgeon, o herói do sul de Londres, tornou-se vulto de projeção mundial. Aceitou convites para pregar em cidades da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Gales, Holanda e França. Pregava em Londres, escreveu vários livros e, inspirado pelo exemplo de George Miller, fundou e dirigiu um orfanato. A vida de Spurgeon não era egoísta e de interesse próprio. Juntamente com a esposa, fez os maiores sacrifícios para colocar livros espirituais nas mãos de um grande número de pregadores pobres e ambos contribuíam constantemente para o sustento das viúvas e órfãos. Recebiam grandes somas de dinheiro, mas davam tudo para o progresso da obra de Deus. Não buscava a fama nem a honra de fundador de uma denominação, como muitos esperavam. A sua pregação nunca foi feita para a própria glória, porém, tinha como alvo a mensagem da cruz para levar os ouvintes a Deus. 6.000 pessoas assistiram ao culto de funeral. No caixão estava uma Bíblia aberta, mostrando esse texto usado por Deus para convertê-lo. Olhai para mim, e sede salvos todos os confins da terra. George Miller, 1805-1898. Johann Georg Ferdinand Miller, também conhecido como George Miller, foi um alemão teólogo, evangelista, adenominacional, missionário e diretor de orfanatos. Foi integrante do movimento Irmãos Unidos, também conhecido como Irmãos de Plymouth. Nasceu em 1805 na Alemanha. Quando jovem, costumava roubar, mentir e praticava todo tipo de pecado. Depois de vivenciar uma juventude sem Deus e no caos, ele foi estudar teologia protestante na Universidade Martin Luther de Halle, na Alemanha. Aos 20 anos de idade, tornou-se cristão, depois de participar de uma reunião em uma casa. Sua conversão foi dramática, abandonou de vez seus hábitos pecaminosos. Em 1829, foi a Londres para fazer um treinamento na Sociedade para a Missão Judaica.
Durante uma estadia na Inglaterra, ele conheceu Henry Craig, que durante muitos anos foi seu amigo e cooperador. Henry Craig foi um escocês especialista em hebraico, bem como teólogo e pregador. Foi tutor da família de Anthony Norris Groves. Em 1830, ele casou-se com Mary Groves, irmã de Anthony Norris Groves, e se tornou uma verdadeira companheira e cooperadora nos próximos 40 anos, até que faleceu em 1870. Em 1834, ele fundou o Instituto de Conhecimentos das Escrituras, orava diariamente pela conversão de pessoas e orou durante 50 anos por algumas pessoas, mostrando sua fé e confiança em Deus. Todas as suas orações eram registradas em livros com a data do começo da petição, o pedido a Deus, a data da resposta e como Deus respondeu. Como a epidemia de cólera aumentou dramaticamente o número de órfãos naqueles dias, em 1835, Miller abriu um orfanato totalmente pela fé, pois não tinha recursos financeiros para isto. Em 1870, já eram 5 orfanatos com mais de 2.000 crianças. Pessoas por todo o oeste da Inglaterra e ao redor do mundo ficavam sabendo sobre os orfanatos. Também reconheciam o poder e a provisão de Deus, que se tornavam acessíveis em resposta às orações fiéis de Miller e seus amigos. Mais tarde na vida, Miller, que falava 7 línguas, viajou para 42 países em viagens missionárias e pregou o Evangelho para multidões. Seu alvo nessas viagens era quebrar as barreiras denominacionais e promover o amor fraternal entre os verdadeiros cristãos. Em 3 ocasiões visitou os Estados Unidos e Canadá, pregando centenas de vezes, e em quase todas as pessoas vieram a Cristo. Enviou milhões de dólares para missionários nacionais e estrangeiros. Durante um período de 2 anos, Miller quase sustentou sozinho Hudson Taylor e 30 de seus colegas missionários na China. George Miller morreu na manhã de 10 de março de 1898, aos 92 anos. Quando abriram o seu testamento, foi verificado que sua fortuna era apenas o mobiliário de seu apartamento, embora tivesse passado em suas mãos o montante de $7.500.000. Em nenhum momento furtou qualquer valor. Todos os seus recursos e forças foram para Cristo e seu reino, bem como para o próximo. Milhares de pessoas lotavam as ruas para ver o cortejo funeral do imigrante alemão que, segundo o jornal The Brixton Mercury, foi a maior personalidade que Brixton conheceu como cidadão nesta geração. 7.000 pessoas lotaram o cemitério para ver o sepultamento. Robert Morrison, 1782-1834. Primeiro missionário protestante na China. Robert Morrison era britânico e foi o primeiro missionário protestante na China. Depois de 25 anos de trabalho, ele traduziu toda a Bíblia para a língua chinesa. Filho de um lavrador escocês e de uma mulher inglesa, ambos eram membros da Igreja Presbiteriana da Escócia. Aos 3 anos, sua família mudou-se para a Inglaterra porque seu pai encontrou trabalho mais próspero no comércio de calçados. Desde cedo começou a estudar por sua conta grego, latim e hebraico. Em 1804, entrou na Sociedade Missionária de Londres e mais tarde foi então destacado para ser missionário na China. Ainda em Londres, estudou medicina e astrologia, aprendendo também chinês com seu colega de turma, que mais tarde seria muito útil em seu ministério.
Morrison foi ordenado pastor em Londres em 1807, numa igreja escocesa, e estava ansioso para ir para a China. A Companhia das Índias Ocidentais não transportava missionários, e não havia outra forma direta para viajar da Inglaterra até a China. Morrison teve que fazer uma escala em Nova York, onde esteve com o secretário de Estado, que o ajudou com a documentação para que pudesse trabalhar na China e assim permanecer naquele território de uma forma mais tranquila. Nos primeiros anos que passou na China, sofreu pressão por parte das autoridades que não viam com bons olhos as atividades dos missionários nos países vizinhos como a Índia. Morrison sofreu com a solidão nos primeiros anos. Parecia que todos da Inglaterra haviam esquecido da sua existência. No entanto, não deixou que este fato o desanimasse e procurou investir no seu tempo estudando chinês. Em 1809, conheceu Mary Morton, casando logo no mesmo ano. Tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina, sendo que o primeiro morreu após o nascimento. Regressou ao cantão sozinho, pois não era permitida a entrada de mulheres estrangeiras no território. O seu casamento trouxe muitas dificuldades devido à situação frágil de saúde de sua esposa e também na questão espiritual, que em nada ajudava em seu ministério. Começou a trabalhar numa fábrica da Companhia das Índias Orientais, com a ajuda do cônsul americano. Durante este período, Morrison se propôs a uma árdua tarefa que levou anos da sua vida, mas iria deixar uma herança útil e valiosa para todos nós: a tradução da Bíblia para o idioma chinês. O que sabia do idioma não lhe permitia o necessário para uma tradução, e quando buscou um mestre, não pôde encontrá-lo, pois havia uma lei que condenava à morte qualquer pessoa que ensinasse a língua chinesa a um estrangeiro. Morrison não se deu conta de quão grandes eram as dificuldades que precisava vencer para chegar lá. Aprender o mandarim não era coisa fácil e não existiam nem dicionários nem bons professores. Finalmente, apareceram 2 homens que tinham conhecido alguns missionários católicos e aceitaram ajudar, embora cheios de temor. Um deles chamava-se Tsai A-ko. Foi um grande instrumento preparado por Deus para ajudar o trabalho de Morrison. Ele ia de noite à sua casa, as portas e as janelas eram bem fechadas para que ninguém de fora visse o que faziam, porque corria perigo de vida, e ali se punha a traduzir ou corrigir, enquanto que Morrison lhe ensinava as verdades do Evangelho. Devido à excelência de seu trabalho, também compilou um dicionário chinês para os ocidentais. Devido a esta grande obra, foi convidado a se tornar tradutor oficial da Companhia das Índias Orientais e assim conseguiu a autorização oficial de residência naquele território. Em 1815, publicou a tradução do Novo Testamento e somente em 1824 teria a obra completa. Foram gastos 14 anos na tradução da Bíblia e 16 para concluir o dicionário, que foi editado em 4 volumes, com cerca de 4.500 páginas cada um. Mas, devido à pressão das autoridades, seu trabalho de tradução não agradou aos superiores, que eram totalmente contra a evangelização do povo daquele lugar. Apresentaram a ele uma proposta para se demitir. Naquele tempo, havia certa proibição em ensinar chinês a estrangeiros, assim como realizar a impressão de livros cristãos em chinês. Morrison e seu colaborador William Milne foram para a Malásia e lá estabeleceram uma tipografia. Também fundaram uma escola, Ing Hua College, para crianças originárias da China e da Malásia em 1818. Entretanto, sua esposa faleceu em 1821 e Robert Morrison torna a casar em 1824 com Eliza Armstrong, tendo mais 5 filhos. Robert Morrison nunca teve uma boa saúde.
Morreu em 1º de agosto de 1834 em Cantão, China, quando tinha 52 anos, e foi sepultado no cemitério protestante de Macau. O Wing Hua College foi transferido mais tarde para Hong Kong, por volta de 1843, depois que a coroa britânica tomou posse daquela terra. Esta instituição existe ainda hoje, funcionando como escola secundária masculina. Depois da sua morte, outra escola foi fundada, primeiramente em Macau e depois em Hong Kong, pela Morrison Education Society. A importância da obra de Morrison é de valor imensurável. Durante sua vida, conseguiu a conversão de poucas pessoas, mas seu trabalho traduzindo a Bíblia, preparando o dicionário inglês mandarim, fez com que fosse possível a conversão de milhares de chineses depois da sua morte. Depois da Guerra do Ópio, começaram a chegar missionários de todas as partes do mundo para a China. Hudson Taylor fundou a missão do interior da China em 1865. Muitos dos missionários que sucederam nesta árdua tarefa de evangelizar o grande território daquele país usaram seus folhetos evangelísticos. Hudson Taylor, 1832-1905. Foi missionário inglês na China e fundador das missões para o interior da China. James Hudson Taylor nasceu em 1832, na cidade de Barnsley, na Inglaterra. Era de família metodista e seu pai, um farmacêutico, sempre teve preocupação com a condição espiritual da China e sempre que tinha a oportunidade, realizava reuniões especiais para discutir como poderia ajudar aquele país. Quando Hudson tinha apenas 5 anos, disse ao pai: "Quando eu crescer, serei um missionário na China." Apesar dessa afirmação, os anos de adolescência de Hudson foram conturbados e as influências de amigos não o ajudaram. Porém, sua mãe e irmã não cessavam de interceder por ele. Aos 17 anos, depois de ler um panfleto evangelístico, professou a sua fé em Cristo e em dezembro de 1849 se comprometeu a ir à China como missionário. Nesse tempo, ele entrou em contato com o Dr. Edward Crone, um dos membros do primeiro partido missionário dos Irmãos de Plymouth. Acredita-se que Taylor aprendeu os seus princípios missionários de fé durante o seu contato com os irmãos. Nesse mesmo ano, sentiu o chamado do Senhor para trabalhar como missionário na China. Ao dizer sim ao chamado, começou a se preparar em todos os aspectos de sua vida a fim de atingir o objetivo de evangelizar a China. Logo começou a aprender o mandarim. Hudson também soube da grande necessidade de médicos na China e assim começou a estudar medicina a fim de estar preparado para o campo em que iria trabalhar. No dia 19 de setembro de 1853, com 21 anos e associado à Sociedade de Evangelização Chinesa, Hudson Taylor partiu para a China a bordo do navio de carga chamado Dumfries. Após 6 longos meses de viagem com muita turbulência, ele chega finalmente a Xangai. Taylor fez 18 viagens de pregação na área de Xangai, começando em 1855, e frequentemente era mal recebido pela população, mesmo trazendo consigo kits médicos e tendo habilidades. Decidiu adotar as roupas nativas chinesas e também cortar seu cabelo com um rabo de cavalo, como era o costume chinês. Assim, conseguiu atrair o público sem causar perturbações. Ao juntar-se com outros missionários ingleses residentes daquela mesma cidade, Hudson notou a grande deficiência da evangelização no interior do país. Nessa época, a China passava por momentos tumultuosos e Xangai havia sido tomada por rebeldes. Por isso, todos os missionários estavam nas cidades da costa e envolvidos mais com o comércio e a política externa do que com a evangelização da nação.
Ponderando tudo isso no coração, Hudson decidiu que havia de trabalhar no interior da China, onde o evangelho não tinha sido levado. Assim, começou o seu trabalho distribuindo literatura e porções bíblicas para as vilas ao redor de Xangai, sendo uma delas Sanqiang. Em 1856, Hudson começou a trabalhar em Ningpo. Em 1857, recebeu uma carta de George Miller, apoiador que levou Taylor a seu colega John Jones a se separar da problemática missão que os havia enviado. Em vez disso, decidiram trabalhar de forma independente, no que se tornou a Missão Ningpo. 4 homens chineses se juntaram a eles no trabalho. O principal se chamava Wang Lanjun. Em Ningpo, se casou em janeiro de 1858 com Maria J. Dyer, filha de missionário, porém órfã que trabalhava numa escola. Um ano depois, assumiu a direção da missão hospitalar de Londres em Ningpo. Não só Deus o fez prosperar, como muitos doentes aceitavam a Jesus e se recuperavam da enfermidade. Ele começou a orar por mais missionários para o país. Depois de 7 anos na China, Hudson regressou à Inglaterra por motivos de saúde. Em 1860, partiu para a Inglaterra e lá permaneceu 6 anos longe do campo. Apesar da distância, o seu coração estava ligado à China. De frente a um mapa da nação, todos os dias ele orava, pedindo que Deus enviasse pessoas dispostas a pregar o evangelho ali. Juntamente com outro colaborador, Hudson fez a revisão do Novo Testamento para o chinês e escreveu vários artigos sobre as missões na China. Ele viajou extensivamente pelas ilhas britânicas, falando em igrejas e promovendo as necessidades da China. Esse tempo tornou-se amigo de Charles H. Spurgeon, que pastoreou o Tabernáculo Metropolitano e se tornou mantenedor de Taylor por toda a vida. Ao recrutar alguns missionários, Taylor viu a necessidade de ter uma missão que apoiasse e direcionasse esses novos missionários no interior da China. Para esse fim é que a missão para o interior da China foi fundada. Em 26 de maio de 1866, Hudson e Maria, seus 4 filhos e os 24 missionários embarcaram rumo à China. Estabelecidos em Ningpo e em Hangzhou, o trabalho missionário começou a se expandir para o sul da província Zhejiang. 10 anos depois, muitas regiões do interior da China haviam sido alcançadas. No período de 3 anos, Hudson sofreu a perda da filha mais velha, Grace, do filho Samuel, do filho recém-nascido, e em julho de 1870, a esposa também morreu de cólera. Mesmo passando por esse vale, Hudson Taylor não desistiu de seu chamado para a Grande China. Em 1871, quando voltava para visitar o restante dos filhos que haviam sido enviados à Inglaterra, Taylor teve a oportunidade de viajar com uma grande amiga missionária na China, Jenny Foding, com a qual se casou em 1872, na Inglaterra. O trabalho da missão se espalhou por todo o interior do país, segundo o desejo de Hudson Taylor, e no final do século, metade de todos os missionários evangélicos do país estavam ligados à missão. Em outubro de 1888, depois de haver visitado os Estados Unidos e Canadá, Hudson parte mais uma vez em direção à China, acompanhado da esposa e mais 14 missionários. Nos 15 anos seguintes, despendeu o tempo visitando a América, Europa e Oceania, recrutando missionários para a China. Em abril de 1905, com 73 anos, Hudson Taylor faz a sua última viagem à China. Sua esposa Jenny havia falecido e ele tinha passado o inverno na Suécia. Seu filho, que era médico, juntamente com a esposa, decidiram acompanhá-lo na viagem. Ao chegar a Xangai, ele visita o cemitério de Yangzhou, onde a esposa Maria e 4 filhos foram sepultados, durante o seu trabalho naquele grande país. Após haver percorrido todas as missões que ele estabeleceu, Hudson Taylor, agora na cidade de Changsha,
deitou-se numa tarde de 1905 para descansar e desse sono já não acordou.